Oi, gente. Aqui é André Teixeira Jacomina, no canal A Nova Máquina do Tempo, e é minha grande honra ter a participação hoje de Naumar de Almeida Filho, ele que é professor titular, eu peguei um resumozinho aqui do currículo dele, professor titular de epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, foi 2 vezes reitor de universidades federais, inclusive reitor da Universidade Federal da Bahia, e é uma pessoa que eu conheço de longa data, porque foi colega de departamento da minha mãe, né, não, Naumar? E eu frequentei, inclusive, sua casa. Inclusive, jogamos bola juntos. É, Já joguei bola com você. E sou amigo de seu filho, né, Diego, embora a gente esteja um tempo sem se falar. E também a minha grande honra que sua esposa, Denise Coutinho, é minha apoiadora. Então eu tenho essa ligação com você que quis deixar claro logo no início, e é uma grande honra. Você tem um currículo muito vasto, que se eu fosse ficar falando aqui de todas as suas publicações e de todas as suas contribuições e seu reconhecimento internacional, a gente não ia fazer o nosso vídeo. Então eu fico muito honrado pela sua participação aqui e agradeço a sua presença para a gente falar inicialmente desse Futura-se, que eu acho que muitos reitores atuais, ex-reitores, estão se posicionando de forma contrária, e eu queria, então, a gente conversasse sobre isso e agradecer, em primeiro lugar, a sua presença aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Muito obrigado, Naumar. bom, eu agradeço a oportunidade. Acho que é um momento em que o país precisa se repensar e, para isso, é necessário muita discussão, muita conversa entre nós, para que tenhamos assim, uma clareza na construção de uma argumentação que pode ser crucial para o destino do país como nação e, no caso específico, da universidade como instituição no Brasil. Por isso, também agradeço, André, você ter pautado esse tema. E em uma das emissões que você fez, eu até fiz uma pequena intervenção dizendo, olha, esse assunto precisa ser desdobrado, E porque... eu me lembro, isso ficou na minha cabeça. Mas aí eu pensei o seguinte, Naumar, eu quero falar com pessoas como você, como o professor João Carlos Salles, porque eu acho assim, tem certos temas que o ideal é falar com pessoas que estão com mais profundidade e que podem melhor explicar para as pessoas o que é que está acontecendo. Então, eu acho que o nosso público gostaria de ter uma ideia, mesmo que geral, do que é esse tal desse futuro, assim, né? O que é isso? Que proposta é essa do governo Bolsonaro? E enfim, eu gostaria de inicialmente começar com que você explicasse um pouco, né? Basicamente, inicialmente, a ideia era fazer uma medida provisória, né, para lançar como assim, um conjunto de decisões para o Congresso Nacional se apressar. Foi a primeira investida, eu posso dizer, sistemática em relação à educação superior, por um motivo muito simples, é que é uma das áreas ou dos campos no Brasil onde há se consolida e com razão um movimento de grande resistência ao governo Bolsonaro. Então, o Ministério da Educação organizou um certo pacote e lançou. Esse primeiro movimento, que foi em meados do ano passado, foi muito mal recebido, porque o documento era muito ruim, o modo de apresentação tinha assim, defeitos assim, terríveis, né? E aí houve toda uma mobilização também em relação ao formato, quer dizer, reforma universitária ou algo parecido, com um modelo de imposição, tipo medida provisória, de modo algum. É um assunto que é preciso conversar com os principais interessados, e principalmente com a sociedade, porque a sociedade brasileira tem uma relação muito delicada com o que se chama de universidade no Brasil, porque basicamente é o grande centro de formação das elites nacionais, quer dizer, os grupos que têm muito poder na sociedade, esse poder ele é reproduzido geração após geração com linhagens de médicos, linhagens de engenheiros, linhagens de dentistas. Vocês podem olhar que tem uma concentração familiar muito grande, né, nessas profissões ditas imperiais. E principalmente linhagens de juristas, né, que são os que operam o sistema judiciário e isso no Brasil tem se tornado bastante importante. Então,
o contexto de lançamento do que se chamou Futurice foi esse, e no caso, na minha análise, foi piorado pelo modo como ele foi apresentado. Um modo, assim, quase tentando fazer uma campanha de marketing, né? Até o próprio nome, Futurice, que gerou uma série de discussões que eu acho que muitas delas desnecessárias. A perspectiva inicial, só para... você menciona que é bom a gente buscar esclarecer o que é esse projeto do Futurice. Inicialmente foi a proposição de uma série de medidas que diziam que eram medidas para aumentar a autonomia das universidades, mas aumentando essa autonomia com um controle, quer dizer, transferindo para o Ministério da Educação uma série de controles. A autonomia financeira, em tese, mas financeira criando uma série de fundos. Aí deu uma confusão muito grande nessa primeira hora, porque cada notícia era um tipo diferente de fundo. Falou-se em fundo soberano do conhecimento, falou-se em fundo de investimentos, fundo patrimonial. E o curioso é que parecia, isso foi uma opinião que eu compartilhei com vários colegas, parecia que não tinham consultado o setor jurídico do Ministério e nem tinham consultado a equipe econômica. Até os nomes que eram usados assim eram nomes, por exemplo, Fundo Soberano. É um fundo que os países criam para proteger a moeda. O que tinha a ver com Fundo Soberano? E a outra ideia nesses fundos de financiamento era usar o patrimônio da universidade para criar um principal para um fundo de investimentos. Agora, esse principal seria criado na proposta que apareceu, alienando patrimônio, quer dizer, vendendo propriedades das universidades. Ao fazer isso, se eles chegaram a fazer um cálculo que ninguém soube, ninguém conseguiu descobrir de onde veio esse cálculo, 106 bilhões iam constituir com esse fundo. E aí, esse fundo serviria para o custeio das universidades. O que, de imediato, todo mundo viu que era uma coisa muito sem sentido, porque o custeio das universidades, ele é um custeio que não gera produção, ele gera a própria operação da universidade. E aí, um fundo desse tipo, em 2, 3 anos, ele acabaria. É exatamente o que eu ia dizer, ele ia se esgotar, e aí? E aí? Pois é, então apareceu assim uma certa análise, não, mas o sistema estadual paulista tem um fundo de financiamento das universidades e é muito bem sucedido. Eu estou aqui na USP, estou professor visitante aqui no Instituto de Estudos Avançados e estou vendo assim, bastante por dentro como funciona a USP, mas as outras universidades estaduais são realmente as universidades de grande porte e de grande prestígio e lideram a produção científica e tecnológica nacional, a USP, a Unicamp e a Unesp. Viu, André, você sabe como se financia esse sistema? Quase 10% da arrecadação estadual é destinada anualmente para esse fundo. Então, é um fundo que tem fundo, ele não é um fundo sem fundo, ele é um fundo que a cada ano ele é realimentado. Ele está sendo alimentado todos os anos. Todos os anos. E ele é gerido pelo Conselho de Reitores e representantes das secretarias, que tem a ver com ciência e tecnologia fundamentalmente. Além disso, o Sistema Estadual Paulista tem um outro fundo de financiamento de pesquisas, que foi isso que também no futuro se apareceu sem muita clareza, um fundo para financiar atividades de pesquisa, extensão, pós-graduação e tal. Em São Paulo isso existe. Agora é a famosa FAPESP, que ainda tem 1% da arrecadação, que também anualmente é reposto esse recurso. Então, a gente está falando de um exemplo que não corresponde à ideia de fundo que foi posta no Futurice. O outro problema, que eu acho que é muito sério, no que se chamou de Futurice,
que a sua apresentação era totalmente desconjuntada, misturava internacionalização com empreendedorismo, produção científica e tecnológica e tal. E aí, várias medidas foram postas, e aí quando apareceu, finalmente, a primeira versão do que seria um projeto de lei, quem leu aquele documento com alguma atenção viu que não tinha coisa com coisa, né? Misturava, só para você ter uma ideia e dar alguma risada nessa tragicomédia, né? Aí misturava bolsas para atletas, juntamente com naming rights, como eles diziam, né? Essa coisa que os estádios fizeram aí, aí da Bahia mesmo, a Fonte Nova virou Itaipava, a Arena Itaipava, o Arena Allianz do Palmeiras, jogar isso para dentro das universidades. Ou seja, teria o auditório velho da van, é isso que eu estou entendendo? Olha, se tiver um auditório na USP velho da van, vai dar problema. Pois é, mas eu só estou dando como exemplo... Desculpa fazer graça. Para a gente dar alguma risada nessa tragédia, mas o fato é que a proposta era uma proposta muito, assim, o grau de competência técnica na proposta era zero, muito ruim, né? E aí aquela, digamos, dedução, não consultaram nem o jurídico, nem consultaram a equipe econômica, até porque não tem viabilidade o que foi proposto. Aí veio uma segunda versão, que depois de muita queixa, que estava sendo uma coisa imposta, eles abriram uma espécie de consulta fake. Nem o próprio judiciário aceitou a tal consulta fake, porque era fake, era um fingimento de consulta. Aí eles recuaram, emitiram uma segunda versão, e estamos na terceira versão. E aí eu estava até pensando em escrever uma hora dessa, alguma coisa assim, o futuro-se não tem futuro nenhum. Não tem nenhum futuro, por um motivo muito simples, é que ele tem uma contradição de base. E essa contradição obrigou a que da primeira versão para a segunda e a terceira, inicia com o artigo 207 da Constituição. As universidades têm autonomia na Constituição, isso é garantido na Constituição. E é uma daquelas matérias na instituição que vai ser muito difícil se derrubar, pelo fato de que é uma tradição no Ocidente que as universidades sejam definidas como instituições que têm autonomia. O problema é que quando uma instituição tem autonomia, você não pode impor a essa instituição nada. E aí, a saída que eles encontraram, criar uma espécie de chamada para as universidades participarem voluntariamente, né? E o que aconteceu, você foi testemunha também, que acompanhou, né? Uma a uma, as universidades foram negando. É tão ruim essa proposta que nós não queremos. Das 63 universidades federais, eu acho que já estava em 45 o placar. E eles continuaram dizendo, não, nós temos várias instituições que vão entrar. E os exemplos que davam eram institutos isolados, ou escola militar, ou alguma coisa assim, ou então reitores, que eu nem me lembro se eles conseguiram arregimentar alguns reitores, né, ou algum dirigente, né, dizendo que era simpático a proposta, ou simpática, né? Mas também, você sabe, eu sei, eu acho que a torcida do Flamengo inteira sabe, né, que as universidades não são geridas por comando. Não basta um dirigente dizer, eu sou a favor disso. São instituições que elas são geridas de modo democrático. Isso faz parte do conceito de autonomia da instituição universitária. Daí que a segunda etapa da investida contra as universidades passou a se focar no sistema de escolha de dirigentes das universidades. E eu acho que ainda vamos ter muita luta, muita água vai passar embaixo dessa ponte, até do ponto de vista jurídico, né? Que tem muitas investidas que são juridicamente
inconsistentes e vão ser derrubadas nesse processo. Mas você queria falar alguma coisa? Duas coisas. Uma que a questão da investida dele sobre os reitores, e a outra eu acho que está rolando algum sonzinho aí. Peça para a assessoria tentar dar uma reduzida num som ambiente que parece uma impressora, alguma coisa assim. Não, é obra do campus aqui. O campus em São Paulo tem muita obra, muita coisa acontecendo. Alguma obra próxima, né? Só para explicar que Naumar está na USP, e a USP é muito movimentada, e a gente tem a honra de ter a participação dele aqui, a gente tem que aproveitar quando ele tem. Uma das coisas que me preocupa muito, Naumar, e aí vai um comentário que tem ligação com o que você está falando, é a ingerência no processo de seleção dos reitores que o governo federal já iniciou. E a gente sempre teve esse problema, você foi reitor de 2 universidades federais, você sabe que o processo, você tem a eleição, tem o peso relativo dependendo da unidade e tudo mais, mas historicamente tem aquela coisa assim que já tem um tempo, a maior parte das universidades definiram que o primeiro nome vai e você coloca 2 outros nomes que na verdade não são, né, para respeitar a decisão da comunidade universitária e tudo mais. E parece que o governo federal está sinalizando numa direção de não respeitar essas decisões e impor nomes que são rejeitados, inclusive terceiro colocados que são rejeitados, e até parece que tem um caso de uma pessoa que nem estava na lista, né? Então, é uma situação que me preocupa muito, e por um lado, eu acho que leva as universidades a discutir o fato que talvez a universidade deveria ter autonomia até de não ter a lista, de que, olha, é uma discussão, não estou dizendo que deve ser assim, mas eu acho que é uma questão que acaba sendo levantada. Será que a universidade, quando a comunidade universitária decide, isso não deve valer, para não precisar da chancela do governo federal? Enfim, é uma questão que eu acho que tem relação e queria te ouvir. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque remete eu diria assim, a um certo leite derramado. Nós tivemos uma oportunidade histórica de fazer reforma universitária recente no Brasil em bases assim de processo participativo, consolidação e reforço das bases democráticas, da própria autonomia, que na prática as universidades no Brasil têm uma autonomia nominal restrita muito aos aspectos acadêmicos, pedagógicos, aspectos conceituais, que são importantes, mas que para a existência da instituição eles não são fundamentais. Para a existência da instituição, a própria institucionalidade do que é uma universidade no Brasil está em jogo. E parte do que a gente tem como uma grande dificuldade é o fato das universidades federais, das instituições federais de educação superior no Brasil, nós somos parte do Estado. Então, isso eu acho que é um tema assim, de enorme importância. Nós somos parte do Estado e muitas vezes a lógica de gestão do Estado é antagônica à lógica de gestão do conhecimento. Eu dou um exemplo super simples. Os princípios da gestão pública, em geral, são constitucionalmente estabelecidos em pessoalidade, probidade, eficiência, economicidade e tal. Eu posso dizer que, numa pesquisa, por exemplo, se eu for aplicar a lei de licitações rigorosamente, eu posso não ser capaz de adquirir o insumo, ou o bem, ou o equipamento que a minha pesquisa precisa. Por quê? Pega um exemplo caricato. Se você descrever, do ponto de vista do que faz, o robô mais avançado do mundo, estado da arte nesse momento, caríssimo, vai custar $500 mil. Ele faz, objetivamente, a mesma coisa que um brinquedinho chinês, desses que você compra por R$50. Essa questão de não entender o que é vanguarda do conhecimento, o que é a produção do conhecimento original, a criação, isso exige nomeação. E então nós temos situações que
Aí se diz assim, abre-se um processo de inexigibilidade de licitação. A própria lógica da licitação é menor preço. Menor preço implica rigorosamente menor qualidade. Não, então você tem aquelas lógicas de custo-qualidade, faz etapas. A produção científica nos temas e áreas que são efetivamente estratégicas, de vanguarda, tem uma velocidade enorme, que a Universidade Brasileira precisa acompanhar essa velocidade no mundo. Né? Qualquer coisa hoje, em 6 meses, 1 ano, 2 anos, é passado. E a gente está lidando com um mundo que tem uma enorme velocidade e a produção de ciência e tecnologia precisa disso. Eu dou um outro exemplo. O critério da impessoalidade, já que nesse momento tem amigos de família sendo nomeados aqui e tal. Na academia, esse conceito da autoria, você é um historiador, você acompanha, né? O conceito da autoria é fundamental. Para consolidação, avanço, maturação de uma certa área, eu sei os autores dessa área. A minha área, você mencionou epidemiologia, no mundo tem uma rede que não é tão grande, e essa rede é toda nomeada. Eu não tenho condição, por exemplo, quando eu era reitor, de trazer para a minha instituição, mesmo que essa figura quisesse, o pesquisador mais avançado em viroses, por exemplo, já que o coronavírus está na moda agora, a pandemia da vez. Por quê? Porque a função de professor e de pesquisador na universidade é um cargo público, que você precisa fazer um concurso ritualizado, formalizado e juridicamente perfeito. Esse juridicamente perfeito traz uma série de limitações que eu não posso, por exemplo, abrir uma vaga para, se Foucault fosse vivo, quisesse vir para a UFBA, por exemplo, né, para o Departamento de História da UFBA, o Departamento de História da UFBA não podia abrir uma vaga para Foucault, nem o de Física para Einstein. Eu estou querendo indicar que o conceito de universidade é de uma enorme complexidade, mas não se reduz a um órgão público que está atrelado ao Estado, tendo regras que são as mesmas de um departamento de estrada de rodagem ou um setor de auditoria, não é isso. Então, essa consciência do que é a universidade, eu creio que, eu diria até que esse é um problema tão crucial que mesmo a própria universidade tem uma dificuldade de discutir quais são as bases, digamos, as bases fundamentais dessa problemática. Né? Compliquei muito, André? Não, eu estou me lembrando das suas aulas. Eu não sei se você se lembra, você já foi meu professor, né, em método científico e tudo mais. Você lembra? Claro. E eu viajava ali nas suas aulas e eu sempre gostei muito, enfim. Você dizia... Ok? Obrigado. Não, porque, assim, como naquele lugar de aluno, eu sempre achei que é bom você ser desafiado e bom você refletir sobre coisas complexas, né? O simples, muitas vezes, a gente se dá sozinho, mas o complexo a gente precisa de diálogo, a gente precisa do outro para enfrentar aquilo que é mais complexo, aquilo que nos desafia, não é? E, sem dúvida nenhuma, o papo... Diga. Não, você me permite, antes que a gente ultrapasse o tema do Futurice, porque ainda Sim. Tem um assunto em relação ao Futurice que eu acho que é crucial. Não tem a menor chance do Congresso Nacional aprovar uma lei que obriga as universidades a fazer alguma coisa. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, não vai permitir nenhum processo ultrapassar o filtro da Constituição brasileira. Então, o que o Futurice tem é uma contradição de base, de fundamento, que não é possível você fazer uma reforma universitária impositiva. Não é possível. E aí, o que eles fizeram, e então tentaram aperfeiçoar do segundo para o terceiro, que é o que está vigindo ainda, mas não foi enviado ao Congresso,
E a minha impressão é que não será enviado ao Congresso, e se for enviado, não passa da primeira instância de verificação, é da legalidade do dispositivo. E aí, se o Congresso aprova e o Ministério faz uma chamada e discrimina as universidades entre as que estão no Futurice e as que estão no Passadice, segundo eles, né? Aí, né? O que vai acontecer é uma discriminação facilmente contestada pelo fato de que orçamento nacional não poderá ser discriminatório. Quer dizer, para uns tem, para outros não tem. E aí, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Reitores, dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, que está sob a presidência de João Carlos, aí, será um prato feito para a Andifes, qualquer coisa que, de alguma forma, crie precedentes. Por isso, André, e eu quero lembrar isso, nós tivemos uma reforma universitária em 2008, profundíssima no Brasil. Dobramos a oferta de vagas, teve mudanças curriculares importantes, algumas eu participei mais protagonista. A expansão de vagas na UFBA foi incrível, né? A expansão de vagas na UFBA, universidade que você foi reitor, que eu tenho a minha vida toda vinculado à UFBA, minha licenciatura, meu mestrado, meu doutorado, tudo foi na UFBA. É um exemplo de uma universidade que eu acho que quase que dobrou, mais do que dobrou a quantidade de alunos, né? Enfim. Sem perder qualidade. A rede federal aumentou as vagas noturnas, que é o maior fator de inclusão social, você ter a oferta de educação superior pública de qualidade em momentos que o jovem trabalhador pode acessar a universidade. Senão você restringe a universidade pública àqueles de famílias que podem sustentá-lo. Né? E essa reforma universitária, foi o REUNE foi uma reforma universitária, não precisou de nenhum aceno ou nenhum requisito, nenhuma condição de mudança de legislação para ser feito. Por quê? Porque ele foi sob a forma de uma chamada, bastou um decreto, Lula fez um decreto em maio de 2007, lembro bem, que lançou o REUNE, o Ministério teve o orçamento adicional e abriu uma chamada e as universidades foram um a um aderindo ao REUNE. Esse projeto de financiamento, ele não precisou de mudança legislativa impositiva. E para se abrir uma chamada pública que respeita a autonomia das universidades, você não precisa de uma lei que obrigue a fazer isso. Então, eu queria fechar essa minha argumentação dizendo que o Futurice não tem futuro, porque ele tem uma contradição de base. Agora, ele esconde, como muito da política nesse momento do governo federal, esconde um movimento de introdução de um autoritarismo em um espaço da sociedade que se define pela autonomia e, portanto, pela democracia, anti-autoritário por natureza. Né? E talvez por isso o primeiro alvo, né? Talvez esse é um dos fatores que leva a ser o primeiro alvo, além de ser um foco de resistência. E alguns dos indicados do Bolsonaro para cargos importantes são pessoas que têm um projeto de vingança contra a universidade, né? Porque são pessoas que, enfim, têm problemas sérios com a universidade e eles negam o próprio conhecimento científico. A gente já sabe que tem uma boa parte do bolsonarismo que tem problemas com o conhecimento científico, seja em teoria da evolução, seja em questão climática, seja em vacinas. A gente poderia pegar uma lista, né? Eu não vou nem falar do terraplanismo em detalhes, porque, enfim, certas coisas não precisam muito da nossa atenção. Mas uma das coisas que me preocupou no Futurice, e não só no Futurice, mas em parte do discurso bolsonarista com relação à universidade, foi o seguinte, e eu queria pegar a sua opinião. Eu não tenho uma coisa assim totalmente hostil, necessariamente hostil,
a participação com a iniciativa privada. Só que eu tenho um temor da iniciativa privada definir os rumos da pesquisa científica exclusivamente. Ou seja, meu temor, ele está envolvido com a ideia de que se você depende da iniciativa privada para o financiamento da pesquisa mais avançada, ciência básica e tudo mais, o poder de decisão sobre o que é pesquisado acaba lá deixando de ser da universidade, deixando de ter autonomia para isso, e passa a ser não do Estado, mas passa a ser de órgãos fora do Estado, que, enfim, vão poder decidir o que é pesquisado e o que não é. Que me lembra um períodos autoritários da história do mundo e do Brasil também, em que isso daí foi muito determinado por determinados interesses de elites e que o interesse público acaba sendo negligenciado, enfim. É uma preocupação que eu tenho. Será que eu estou muito doido nessa preocupação? Rapaz, eu acho que é um dos assuntos assim que a gente precisa amadurecer uma posição crítica, uma posição de esquerda esclarecida sobre esse tema, porque nós estamos, de alguma forma, sendo pegos num certo contrapé. E o contrapé é um distanciamento da realidade social concreta do país, né? Eu sempre defendi uma posição que muitas vezes não era bem entendida, mas eu aproveito até para reiterar essa posição, é que a autonomia que a gente tem é aquela autonomia que faz com que essas decisões desse tipo, por exemplo, o que pesquisar, por exemplo, né, sejam tomadas pelos atores e autores, quer dizer, pelos próprios pesquisadores. E aí a gente termina tendo uma pauta científica que muitas vezes não é aquela que mais representa a prioridade, a necessidade, a demanda da sociedade. Então eu sempre achei que a pesquisa é uma coisa séria demais para ser tratada somente por pesquisadores. Ocorre que isso se confronta com uma forma de pensar a universidade como uma instituição que define sua própria autonomia. Eu tive uma dificuldade muito grande na Universidade Federal do Sul da Bahia de implantar algo que conseguimos aprovar ainda em estatuto, que era trazer para a universidade um conselho social, um conselho da sociedade, um conselho estratégico social, chamávamos assim, né? E esse conselho, lá no sul da Bahia, a gente conseguiu que esse conselho fosse eleito em um fórum social da região, mobilizando setores e movimentos sociais, né? A experiência foi fantástica. A gente descobriu que diálogo é possível, mesmo com segmentos que em outros espaços conflitariam. Mas na universidade, eles foram capazes de trazer aportes e colaborar e contribuir. Mas aí eu digo, André, é muito difícil para a universidade, a universidade brasileira em especial, que tem uma trajetória, uma história de isolamento, de separação, achar que o seu plano de desenvolvimento institucional seja algo a ser submetido à sociedade ou aos segmentos sociais. Aí seria uma ideia de tentar mostrar para a universidade que ela faz parte da sociedade e que a democracia não deve ser apenas interna, mas deve ser uma democracia de diálogo com as necessidades da sociedade. A sociedade também tem necessidades e que dialogar com a universidade e ver em que ela pode contribuir tem tudo a ver. Eu, num vídeo recente, falei sobre uma ideia que eu tive, e aí eu estou estendendo a conversa porque está muito boa. Tive uma ideia que eu tive tem todo esse problema agora das pessoas trabalhando para aplicativos. E pensei, por que as universidades mais avançadas, com mais recursos, com mais pessoal, não poderiam pensar em criar aplicativos para concorrer, por exemplo, com Uber, para que tivesse mais controle dos trabalhadores, mais regulação, e a gente caminhasse para uma atividade em que a maior parte da riqueza gerada ficasse com quem está trabalhando. Quer dizer, uma visão de ver um problema na sociedade, que é a precarização do trabalho,
a dificuldade para o emprego e tentar contribuir positivamente e até enfrentar o problema da falta de direitos das pessoas que não trabalham, mas estão nessa atividade para sobreviver. E uma outra ideia que eu tenho, que na verdade não é originalmente minha, exclusivamente, mas é associada a uma coisa que tem na Itália, que eu queria sua opinião, é o seguinte: lá na Itália, quando você é demitido de um emprego, você pode receber o salário, o seguro-desemprego durante um ano, ou você pode receber o dinheiro todo para criar uma cooperativa. Só que você não cria sozinho. Quem está em algumas das cidades organizando essas cooperativas, resolvendo o problema de assimetria de conhecimento, ajudando no marketing, ajudando a constituição desses negócios, são unidades de universidades na Itália. Não está acontecendo no país todo, mas tem contribuído para isso. E está contribuindo, repare só que coisa interessante, contribuindo com a produção de bens, produção de serviços, ajudando os trabalhadores a produzir coisas que melhoram a vida de outras pessoas, que está gerando emprego e produzindo, e usando o conhecimento que eles têm, que a maioria da classe trabalhadora não tem acesso a esse conhecimento. Eu acho esse papel extraordinário, e se dependesse de uma pessoa como eu, isso daí seria expandido para todas as universidades, e as universidades estariam envolvidas em atividades produtivas, usando o conhecimento delas para atividades produtivas, enfim. Pois você lembrou a Itália? As universidades públicas na Itália têm um papel que eu sempre admirei muito. Eu não sei se você sabe, as licitações públicas, as concorrências públicas, as grandes obras, elas são acompanhadas pelas universidades públicas. Não sabia, fantástico. Não sabia, fantástico. É exatamente o oposto do que acontece no Brasil, em que as regras restritivas das licitações e concorrências públicas atrapalham o trabalho da universidade. Lá não, eles pedem à universidade que ajude o Estado a ser mais eficiente, a gastar menos, a ter obras de qualidade, né? E entre nós, não. Bom, você lembrou a Itália, mas tem outros países na Europa onde eu diria que a relação sociedade-universidade, assim como na Itália, mas outros países também, essa relação é uma relação madura, uma relação histórica, tem uma compreensão do papel, né? A Alemanha, por exemplo, a Alemanha não tem universidade privada. Todas as universidades são públicas. Agora, elas não são parte do Estado. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu acho que pode dar uma boa conversa entre nós, talvez a gente não tenha mais tempo de entrar. Universidade não deve ser parte do Estado. E entre nós, tudo que é público é obrigatoriamente estatal. Isso produz um problema sério na universidade brasileira, é que ela, apesar da Declaração Constitucional de Autonomia, o fato de ela pertencer ao Estado faz com que ela tenha a limitação de fundamento de base que questiona e, na verdade, conflita o seu estatuto de autonomia. Outros países, André... É uma contradição. É uma contradição. Outros países, você mencionou a Itália, mas não só a Itália, outros países, universidades são entes jurídicos próprios, não pertencem ao Estado. Portugal, Espanha, França, Alemanha que eu mencionei... São espécies de autarquias. Mas é autarquia verdadeira, porque no Brasil o nome é autarquia, como as universidades são oficialmente autarquias. Uma autarquia, rigorosamente, ela não deve ter o orçamento dependente do orçamento de um ministério, por exemplo. Como é, no caso, as universidades federais. O nosso orçamento é do Ministério da Educação. Está lá, o Congresso Nacional é uma rubrica do orçamento do Ministério da Educação. Pessoal, na nossa universidade, é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Até na aposentadoria, nós estamos da folha desse orçamento. Então, tem uma discussão a ser feita sobre a autonomia que eu acho que nós estamos no contrapé para realizar, pelo fato de que não fizemos isso quando pudemos.
E isso inclui, só para retomar e incorporar uma questão que você trouxe, a questão da governança. Quer dizer, da nossa capacidade autônoma de definir o modo como os nossos dirigentes serão escolhidos, que não temos. Somos obrigados a seguir uma lei federal de 1996, se não me engano, ainda no período de Fernando Henrique, que definiu essa questão de listas tríplices que são submetidas nesse caso, pela lei, são submetidas a uma escolha do dirigente que nomeia. Então, do ponto de vista da lei, nós perdemos a chance de reafirmar a autonomia da universidade. E mesmo que tivéssemos aproveitado, eu acho que nós estamos em um quadro de tal exceção que mesmo coisas que são estabelecidas do ponto de vista jurídico têm sofrido recurso, né? E num plano infraconstitucional, por exemplo, isso tem acontecido. Muitas normas, muitas regras, e nesse caso muitas legislações e regulamentações estão sendo recuadas, né? Retrocedidas. E eu acho que a universidade tem eu acho uma tarefa histórica de ser o lugar para produzir esse esclarecimento, para a sociedade saber que ela está sendo subtraída de sua liberdade em pequenos movimentos, né? E quando esses pequenos movimentos atingem uma instituição que a sociedade não tem clareza do que ela representa, por exemplo, passa-se uma enquete. A maioria da população acha que as universidades existem para produzir diplomas de profissões. Toda essa discussão da humanidade necessária, do valor das artes, da cultura, da produção da ciência, dessa vanguarda tecnológica, de ser o foco crítico da sociedade, nada disso a sociedade brasileira imagina como uma missão da universidade. Por quê? Porque geração após geração, historicamente, nós cumprimos a função de diplomar pessoas e produzir técnicos, burocratas, gestores, juristas, sujeitos que fazem sempre o mesmo. Enquanto que a missão histórica da universidade é fazer aquilo que nunca foi feito, quer dizer, produzir o conhecimento original. Inovar. Né? Você não consegue aprovar uma tese de doutorado se ela não estiver trazendo algo novo. Ela tem que trazer algo novo para se justificar. Né? Então, a pesquisa científica é a busca de uma nova compreensão, de uma nova leitura, enfim. E foi bonito a gente ter terminado esse bloco falando sobre isso. E a gente teria muito para conversar, horas e mais horas. Eu quero dizer, Naumar, que você se sinta à vontade. Daqui a um tempo a gente tem uma nova conversa. E vai ter o segundo bloco que eu quero ouvir, Naumar, sobre Anísio Teixeira. Ele está, enfim, Anísio, um dos maiores educadores da história do Brasil, que, infelizmente, existem evidências de que ele foi morto pela ditadura militar. Né? A gente tem... hoje, evidências, eu diria, não definitivas, mas bastante fortes nessa direção, que sempre foi a suspeita, né? E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero aqui estender meu agradecimento, nesse primeiro bloco, à participação de Naumar, do meu professor, meu reitor da minha universidade, da universidade que eu tenho, foi reitor e, enfim... isso fica sempre na memória, e também uma figura que eu tenho simpatia pelo fato de que a esposa dele, que também é professora da UFBA, que também é uma pessoa que está convidada para participar do canal, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim como o filho dele, Diego, que quando estiver em Salvador, fale para ele vir me ver, viu? Que eu tô com saudade. Eu acho que ele nem conhece minha esposa ainda. Já precisa ver como tem tempo que a gente não se vê, mas é uma pessoa humana maravilhosa e é seu filho, você sabe o quanto eu gosto dele. Enfim, eu quero terminar esse bloco assim, e a gente vai continuar falando sobre Anísio Teixeira no próximo bloco, falando um pouco sobre a história da educação, né? Anísio suscita essa defesa de uma transformação
da educação, de ver a educação de uma forma diferente quando a educação está sendo tão atacada.